Pessoal, preciso desabafar sobre uma situação que acabou comigo nos últimos meses. Eu sou um homem de 30 em um relacionamento de 4 anos com minha, agora ex-namorada de 28 anos. Era tudo perfeito. Pelo menos era o que eu achava. Nunca brigávamos, não havia desconfiança, sempre nos demos bem com respeito mútuo. Até que, do nada, tudo começou a desmoronar. No começo, eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. O celular, que antes ficava largado na mesa, agora estava sempre com ela, até no banheiro. As saídas rápidas, tipo vou ali na farmácia e já volto, que antes levavam 5 minutos, começaram a demorar 30 minutos ou mais. Ela começou a chegar com perfumes e presentes que eu nunca vi, dizendo que tinha comprado. Eu não sou do tipo ciumento, então ignorei no início. Até que um amigo meu, que nem sabia de nada, me deu o primeiro alerta sem querer. As suspeitas começaram a ficar mais sérias depois dessa conversa com o meu amigo João, vamos chamá-lo assim. Tinha marcado uma consulta médica num prédio comercial perto do trabalho dela. Coincidência do destino, né? Ele nem sabia que ela trabalhava ali, mas reconheceu ela na rua. Ele estava saindo da clínica já no final da tarde, quando viu ela saindo apressada do prédio do trabalho. Não era o horário normal dela sair. Geralmente ela saía mais tarde, então ele estranhou. Aí veio o que quebrou tudo. Ela parou na calçada, olhou para o lado como se estivesse esperando alguém e um Uber preto parou na frente dela. Até aí, normal. Mas quando ela abriu a porta de trás, já tinha um homem lá dentro. O João não conseguiu ver o rosto do cara direito. O vidro era um pouco escuro e ele estava um pouco distante. Mas o jeito como ela entrou no carro foi o que chamou a atenção. Riu antes mesmo de entrar, como se já conhecesse bem a pessoa. Entrou rápido, quase sem hesitar, como se já tivesse combinado. O carro não parou muito tempo. Ela entrou e o Uber já saiu, como se estivessem com pressa. O João ficou na dúvida se contava ou não, mas como é um cara bem direto, me chamou no mesmo dia e soltou. Cara, vi sua mina entrando num Uber com um maluco hoje. Não quero criar paranoia, mas o jeito dela foi estranho. Sei lá. Fique esperto. Na hora, eu até tentei achar uma explicação. Deve ser um colega de trabalho, uma carona combinada. Mas nada justificava o clima de intimidade que ele descreveu. E o pior, ela não tinha mencionado nada. Se fosse algo inocente, por que não diria? Aquilo ficou martelando na minha cabeça e comecei a prestar mais atenção. Alguns dias depois era uma noite comum. Estávamos no sofá, ela mexendo no celular enquanto eu via um vídeo no YouTube. O clima era tranquilo, até que o telefone dela vibrou e uma notificação apareceu na tela bloqueada. Ricardo, pode ser mais tarde, então. O nome não me era familiar, nunca tinha ouvido ela mencionar nenhum Ricardo do trabalho ou do círculo de amigos, mas foi a reação física dela que me gelou. No mesmo instante em que a mensagem apareceu, ela travou. A mão dela, que estava rolando o feed, congelou no ar por uma fração de segundo. Corou. Eu vi aquele rubor subindo no pescoço dela, aquela cor que só aparece quando a gente é pego de surpresa. Desviou o olhar bruscamente, como se eu fosse um detector de mentiras e ela não pudesse me encarar. Apertou o botão lateral do celular com força, como se quisesse enterrar aquela notificação no fundo do mar. Eu fingi que não tinha visto de primeira, esperando para ver se ela diria algo. Silêncio. Aí eu soltei, num tom casual. Tudo bem? Ela piscou rápido, como se estivesse tentando voltar à expressão normal. E soltou num fôlego só. Sim, sim. É só o Ricardo, um colega de trabalho perguntando um negócio. Mas o tom dela estava um pouco alto demais, rápido demais. E o pior, ela nunca chamava colegas pelo primeiro nome. Era sempre o pessoal da contabilidade, o estagiário novo, a menina do RH. Nunca um Ricardo solto no celular. Na hora eu só acenei com a cabeça e voltei para o meu vídeo, mas meu estômago tinha virado um nó. Ela passou o resto da noite com o celular colado no corpo, como se eu fosse roubá-lo. E toda vez que eu olhava na direção dela, ela desviava o olhar. Foi ali que a ficha caiu. Não era paranoia, não era coincidência. Alguém estava ocupando um espaço que era meu. E o emoji naquela mensagem, aquela carinha com sorriso e sobrancelha levantada, me assombrou a noite inteira. Por que caralhos um colega de trabalho mandaria um sorrisinho daqueles? Eu não precisei de mais provas. Meu coração já sabia. A confirmação veio da pior forma possível. Foi numa terça-feira à tarde, 2 dias depois da noite do celular. Eu estava no trabalho, tentando me convencer de que talvez eu estivesse paranoico, que tudo não passasse de um mal-entendido.
Até que meu celular vibrou com uma notificação do Instagram, uma nova mensagem. Não conhecia. Quase ignorei, achando que fosse spam. Mas quando abri, meu sangue gelou. A primeira mensagem era só um áudio. Cliquei com a mão trêmula. Olá, você é fulano? Namorado da cicrana? Preciso falar com você. É urgente. A voz era firme, mas dava para ouvir um misto de raiva e cansaço. Mandei um sim. Sou. O que aconteceu? E então o inferno se abriu. Ela me enviou print após print das conversas da minha ex-namorada com o marido dela. Mensagens íntimas, combinando encontros em hotéis. Ela mandando fotos só pra ele. Combinando mentiras pra me enrolar. Ela dizia, ele acha que eu tô na casa da minha amiga. Áudios do cara, a voz dele embargada, tentando se explicar pra esposa. Ana, foi só uma fase, eu juro. Ela não significa nada. Uma mensagem dela pra ele. Sua mulher suspeita. Cuidado pra não deixar rastro no seu celular. O pior de tudo, as datas. Algumas mensagens eram de mais de 1 ano atrás. Ela não só me traía. Ela fazia isso há tempos, com um sorriso no rosto, enquanto eu achava que éramos felizes. A Ana, a esposa, me ligou depois. Chorou no telefone. Não por ele, mas por nós dois. Ela dizia, 2 trouxas, né? Enquanto eles se divertiam, a gente pagava as contas em casa e achava que tinha um relacionamento honesto. Desliguei o telefone, sentei no chão do banheiro do trabalho e tive que segurar o vômito. 4 anos. 4 anos de planos, de te amo, de dormir abraçado achando que ela era a minha pessoa. E no fim, eu era só o otário que bancava o porto seguro enquanto ela surfava em outra praia. Quando cheguei em casa, ela estava lá, toda sorridente, como se nada tivesse acontecido. Ela viu minha cara e soube. Quando eu encarei ela com a tela do celular mostrando as mensagens, o ar saiu do meu corpo. Ela estava sentada na beirada da cama, ainda com a blusa do trabalho, a mesma que usava quando me beijou pela manhã, dizendo te amo, até mais tarde. Ela olhou para as mensagens e não tentou negar. Nada daquelas cenas dramáticas de isso é montagem. Ou alguém hackeou meu WhatsApp. Apenas um silêncio pesado enquanto as lágrimas começavam a escorrer, não daquele choro convulsivo de arrependimento real, mas daquela vergonha de ter sido pega. Ela disse, eu não sei o que dizer. Ela engasgou, as mãos tremendo. Foi um erro, um grande erro. Eu a interrompi, minha voz saindo rouca. Por 1 ano inteiro. Isso não é um erro, é uma escolha. Várias escolhas. Você sabia que ele era casado, sabia que ele tinha mulher em casa. E mesmo assim, ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu sei, me perdoa, mas isso só piorou tudo, porque agora eu entendia. Ela não chorava por ter magoado a mim, chorava porque perdeu o conforto de ter os dois. Chorava porque o plano perfeito desmoronou. Minha mão tremeu quando peguei meu celular. Bloqueei ela em tudo, WhatsApp, Instagram, Facebook e em tudo mais. Deletei fotos, apaguei conversas, como se quisesse apagar 4 anos em 4 minutos. Quando joguei a mochila dela para fora do apartamento, ela tentou segurar minha mão. Ela disse, você nunca vai me perdoar. Eu olhei nos olhos dela, os mesmos olhos que eu acordava feliz por ver, e disse só uma coisa. Você não merece meu ódio, merece meu silêncio. E fechei a porta. Dias depois, a esposa do Ricardo me mandou um áudio. Eles terminaram. Ele está aqui chorando, que quer consertar nossa relação. Fiquei imaginando minha ex nesse momento. Sem o amante, que voltou tentando voltar com a esposa. Sem mim, que não voltaria nunca. Sem a narrativa de vítima, porque agora todo mundo sabia ela era outra. E aí eu pensei, ela vai ter que viver com isso. Eu vou aprender a viver sem ela. 2 dias depois do término, a Ana, a esposa traída, me mandou uma última mensagem. Decidi dar mais uma chance para ele. Ele jurou que foi só uma fase, que vai mudar, blá blá blá. Sei que você deve achar que sou trouxa, mas é complicado. Filhos, história, você sabe. Eu li aquilo com um nojo misturado com pena. Nojo do cara que destruiu 2 relacionamentos e saiu impune. Pena dela, que claramente ainda amava o canalha o suficiente para engolir a mentira dele. Digitei um boa sorte, espero que ele valha a pena, mas apaguei. Fiquei com vontade de gritar. Você tá voltando com um cara que mentiu pra você por 1 ano enquanto transava com a minha namorada. No fim, mandei só. Você sabe o que é melhor pra você. Tudo de bom. E desativei as notificações do chat, porque no fim das contas, eu não era parte dessa história. Ela ia voltar com ele independente do que eu dissesse. Nenhum de nós dois ganhava algo continuando essa conversa. O que acharam desse relato? Deixe nos comentários sua opinião sobre nossos vídeos.